Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a própria Escritura diz de si mesma: a palavra de Deus não passa nunca. Secam as folhas, murcham as flores, mas a palavra de Deus existe desde sempre e para sempre. E de fato é nos apegando à palavra de Deus que nós podemos já experimentar a eternidade de Deus. E nós temos essa graça de poder nos debruçar sobre a Sagrada Escritura, ler, escutar, refletir, rezar e, sobretudo, procurar colocar em prática. Por isso te convido, querido irmão, querida irmã, para aproveitarmos bem esta oportunidade do dia de hoje. O Senhor tem uma mensagem para cada um de nós através do seu Evangelho. Escutemos com atenção a mensagem da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia e, subindo a uma montanha, sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os puseram aos seus pés, e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e deram glória ao Deus de Israel. Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: De onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se sentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graças partiu-os e dava-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar nos mostra Jesus no pleno exercício do seu ministério, o ministério de revelar o reino dos céus. E esse trecho tem muito a nos ensinar. Por isso vamos juntos fazer a nossa reflexão, a nossa meditação desse bonito trecho, dessa bonita página do Evangelho que terminamos de escutar. O Evangelho começa dizendo assim: Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia e, subindo a uma montanha, sentou-se. Essa descrição é muito importante para nós. Primeiro, porque demonstra que Jesus procurava um lugar para descansar com os seus discípulos, fazer uma pausa da sua missão. De fato, noutros evangelhos, dizem exatamente que depois de fazerem uma revisão de vida da missão realizada, Jesus quis oferecer aos seus discípulos a oportunidade de descansar um pouco. Portanto, talvez esse seria o objetivo de Jesus em ir para as cercanias do mar da Galileia. Mas é importante também descrever que a Galileia, o lugar onde Jesus exerceu a sua missão, onde ele começou o seu ministério, era considerada como a periferia religiosa de Israel. O centro religioso era Jerusalém, mas Jesus começa pela periferia religiosa, pela Galileia. Talvez esta seja também uma chave de leitura para a igreja. Onde Jesus começa o seu ministério é o lugar também onde a igreja deve estar presente, nas periferias religiosas. E ali
Diz o Evangelho que Jesus subiu a uma montanha e sentou-se. Subir a montanha não é simplesmente um gesto de uma subida física, uma subida geográfica. A montanha é o lugar da revelação, é o lugar do encontro com Deus. E essa postura de sentar-se é a postura de um mestre, daquele que tem muito a ensinar. Portanto, Jesus sobre a montanha torna-se o verdadeiro mestre. Mas um lugar diferente. O mestre de Israel geralmente estava ou no templo ou numa sinagoga, um lugar fechado que não era acessível para todos. Jesus é um mestre diferente, porque o lugar onde ele ensina é na montanha, um lugar aberto. Portanto, significa que o seu ensinamento é dirigido para todos e não somente para um grupo de privilegiados. E nós vamos entender aqui no Evangelho que o ensinamento de Jesus também é um ensinamento que tem eficácia, porque o que ele ensina vem sempre acompanhado de uma prática que salva, que cura e que liberta as pessoas. Por isso, em seguida, diz assim o Evangelho: logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os puseram aos seus pés, e ele os curou. É bonita também essa imagem, porque estes são figuras daqueles que não tinham ninguém por eles, dos que estavam marginalizados. Eram esses que iam ao encontro de Jesus. E aqui o Evangelho diz que Jesus os curou. Curar aqui significa devolver a sua dignidade, colocá-los de novo no centro, tirá-los da situação de marginalidade. Meu irmão e minha irmã, a mesma sensibilidade de Jesus precisa ser a sensibilidade da igreja. Precisamos nos perguntar, nós estamos sensíveis a estes que são os últimos, estes que são colocados à margem, que muitas vezes não contam? Será que nós temos em relação a eles a mesma atitude de Jesus de devolver a sua dignidade? E diz o Evangelho, de sorte que as multidões ficaram admiradas, espantadas, ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e deram glória ao Deus de Israel. Portanto, a presença de Jesus no meio do seu povo, no meio da multidão, é uma presença transformadora, é uma transformação radical. O reino de Deus é força de transformação e transformação radical. Jesus também está presente em nosso meio. Precisamos nos perguntar, o que precisa ser transformado? O que precisa ser mudado radicalmente em nosso meio com a presença de Jesus entre nós? Em seguida, essa bonita passagem, também muito conhecida por nós, que nós chamamos de multiplicação dos pães ou a divisão dos pães. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do Mar da Galileia, essa situação toda acontece, e Jesus, chamando os discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Compaixão é ser capaz de colocar no lugar daquele que sofre. Compaixão, sentir com. Jesus tem esse sentimento. Nós poderíamos traduzir esta palavra, essa expressão compaixão como empatia. Empatia é quando a dor do outro também dói em mim. É quando eu não sou indiferente. Jesus não era indiferente, por isso, vendo a multidão que estava com fome, Jesus sente compaixão. E é interessante porque diz assim o Evangelho, quando Jesus sente compaixão: não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. Compaixão não é sentir dó. Sentir dó, às vezes a gente vê a situação da pessoa, mas passamos adiante, não nos comprometemos com aquela situação. A compaixão nos faz comprometer com a situação daquele que sofre. Por isso Jesus intervém. Não é razoável despedir quem tem fome de mãos vazias. Mas é interessante porque os discípulos de Jesus parece que têm ainda o coração mesquinho. Os discípulos disseram: de onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar a multidão? E Jesus diz: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se sentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes, depois de dar graça, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Para os discípulos, o que eles tinham
era muito pouco. Mas para Jesus, que olhava com os olhos de Deus, o pouco, quando é partilhado, se torna muito. O mesmo vale para nós também, meu irmão e minha irmã. Não podemos ter um coração mesquinho. O pouco, quando é partilhado, se torna muito. Aprendamos de Jesus este ensinamento. Concluindo este nosso encontro de hoje, diante deste belo texto do Evangelho, que mostra Jesus que é capaz de ver o sofrimento, a dor da multidão, que intervém, que oferece de comer a quem tem fome, que ensina os seus discípulos que o pouco, quando é compartilhado, se torna muito, dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e a Ele façamos a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te pedimos no dia de hoje, interpelados pelo Evangelho, a graça de sabermos sentir compaixão de quem sofre, de quem não tem ninguém por eles, assim como Jesus. Dá-nos, Pai Eterno, a graça da empatia, a fim de que a dor do outro seja também a nossa dor e nos comprometamos em oferecer àqueles que sofrem o caminho de restabelecer as suas forças. Ajuda-nos, Pai Eterno, a olhar o pouco que temos com confiança e saber compartilhar com os irmãos, aqueles que passam fome, que passam sede, o pouco que nós temos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.